Olha, se um imóvel foi parar em leilão e acabou sendo vendido, eu sei que a primeira reação é de desespero, mas respire fundo. A situação parece definitiva, eu entendo, mas o objetivo aqui é justamente mostrar que, do ponto de vista da lei, pode não ser o fim do jogo. Vamos entender o que ainda dá para fazer. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, não é? E a resposta que muita gente nem imagina é não necessariamente. É isso mesmo. Mesmo com o imóvel já arrematado, comprado por outra pessoa, a lei ainda oferece alguns caminhos para tentar reverter essa venda. A legislação permite que o devedor, ou seja, a pessoa que perdeu o imóvel, vá à justiça para tentar reverter a situação. E como se faz isso? Por meio de uma ação judicial que tem um objetivo bem claro, bem específico: anular o leilão e, por consequência, anular a venda que foi feita. Mas espera aí, como assim? Como é que se anula uma venda que já aconteceu? Bom, o pulo do gato, a chave para isso, não está na dívida em si, mas em falhas, em erros que podem ter acontecido durante o processo do leilão. Um leilão extrajudicial não é bagunça, ele tem regras, e regras bem rigorosas que o credor precisa seguir. Se ele não seguir a risca, todo o ato pode ser invalidado. E aqui, olha, é que está o ponto central de tudo. A briga na justiça não vai ser sobre se a dívida existia ou não. O foco é outro. É como se fosse uma auditoria de todo o procedimento do leilão. Se qualquer etapa obrigatória foi pulada ou se foi feita do jeito errado pelo credor, a lei é clara. O processo todo pode ser anulado. Tá, mas que tipo de erro a gente está falando? Os mais clássicos, que acontecem com uma frequência impressionante, são, por exemplo, falhas na notificação. O devedor tem o direito de ser avisado de forma oficial sobre as datas do leilão. Se isso não acontece ou acontece de forma errada, é uma falha grave. Outro erro muito sério é a venda por um preço vil, que é um nome técnico para um valor tão baixo, tão irrisório, que a justiça considera totalmente injusto. Então, a lógica é bem direta. Se for possível provar para o juiz, usando os próprios documentos do leilão como evidência, que essas falhas realmente aconteceram, a consequência legal é a anulação da venda. E com isso, o imóvel volta para o status que tinha antes. Ok, até aqui parece uma boa notícia, certo? Mas, e esse mas é gigante, preciso ser muito sincero aqui, existe um fator crítico que muda tudo: o tempo. A partir do momento em que o martelo é batido no leilão, um relógio começa a correr, e ele corre contra o devedor. E sabe por que essa pressa toda? Por causa de uma figura chamada terceiro de boa-fé. Nome complicado, né? Mas é basicamente a pessoa que foi lá e comprou o imóvel no leilão. A lei protege essa pessoa, que comprou sem saber que existiam erros no procedimento. E quanto mais o tempo passa, mais forte fica a proteção que a lei dá a esse comprador e mais difícil fica anular a venda. Não tem muito meio termo aqui. É uma balança. De um lado, agir rápido mantém a porta aberta para anulação, para proteger os direitos de quem perdeu o imóvel. Do outro lado, a demora só fortalece a posição do comprador, o tal do terceiro de boa-fé, e vai tornando a venda cada vez mais sólida e difícil de derrubar na justiça. E quando eu digo que o prazo é curto, eu não estou exagerando. A gente não está falando de meses, e muitas vezes nem de semanas. A janela de oportunidade para entrar na justiça depois de um leilão é, de fato, extremamente curta. Cada dia que passa diminui, e muito, a chance de sucesso. Certo! O cenário é de urgência total. E agora, qual o próximo passo? Olha, o caminho aqui é um só, bem objetivo, e ele definitivamente não envolve passar mais horas pesquisando na internet ou pedindo opinião para conhecidos. O ponto-chave é entender que identificar essas falhas no processo não é algo simples. Não é uma informação que se acha fácil por aí. Isso exige um olhar treinado, um conhecimento técnico de quem vive isso todo dia. Analisar a papelada do leilão é um trabalho de especialista, de um advogado que realmente entende do assunto. Então, vamos ser bem práticos. O plano de ação tem que ser este. Passo número 1. Parar agora mesmo de tentar resolver sozinho, porque isso só gasta um tempo que é preciosíssimo. Passo 2. E o mais importante, procurar imediatamente um profissional que tenha experiência comprovada com direito imobiliário e leilões. E o passo 3, entregar a documentação para que esse especialista possa fazer análise técnica e dizer se, no caso específico, existem os erros que podem fundamentar uma ação para anular o leilão. No fim das contas, a gente chega na única pergunta que realmente importa agora. A possibilidade de reverter a venda existe, sim. O direito de contestar na justiça é real. Mas tudo, absolutamente tudo,
depende de uma ação imediata. O relógio não para de correr. A questão não é se dá para agir, mas sim quanto tempo ainda resta para proteger esses direitos.